Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço, pessoal, de volta aqui depois do carnaval. Evoé Momo, esse carnaval de Belo Horizonte virou uma coisa impressionante. E, prazerosamente, estamos de volta com mais uma edição do Fala Cronista. Essa parceria da Rádio Inconfidência com a MCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, onde a gente sempre recebe aqui um convidado para contar a história da carreira dele, um convidado que faz a história da crônica esportiva em Minas Gerais. Sempre com a presença muito honrada aqui do nosso presidente, do presidente da nossa categoria, jornalista Luiz Carlos Gomes, a quem dou as boas-vindas, cobro dele no ar, porque prometi no ar ao Cardoso Neto, porque o Cardoso disse que você, presidente, indicou o endereço errado para ele, o carro dele quebrou, ele disse que ele vai cobrar o táxi de você. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui. É cá do carnaval, Toscano. Cá do carnaval. Um abraço, amigos da Inconfidência, um abraço, Toscano. Ainda tô com a fantasia, não tirei a fantasia ainda, viu? Tá muito bem, esperando tá aí, bem. Tá beleza. Só tá de almirante, hein? Almirante, né? Parabéns. Almirante. Pois é. Estamos aqui recebendo hoje um companheiro da média guarda, porque tem a turma da velha guarda, que eu me incluo, tem a turma da nova guarda, que está fazendo um trabalho bonito aí, uma moçada bacana, né, no jornalismo esportivo, e o nosso Flávio Eduardo Rosa. Flávio Eduardo Rosa. Eu ouviu falar dessa Belo figura. nome. Belo nome, né? Mas popularmente conhecido como? Barão. Ah. Barão, dono da cocada preta, e o Flávio Barão, que é da rádio Teófilo Otoni, uma das emissoras mais tradicionais de Minas Gerais, né? Comanda lá o esporte, mas na verdade ele é aqui pertinho da gente. Um abraço pro nosso Flávio Barão. Reforço, um prazer tê-lo conosco aqui, Barão. Muito obrigado pela presença. Tá falando em nome aí, José Augusto Toscano Boaventura. Você é nome de comendador. Foi entrar debaixo da mesa aqui. Nome de comendador. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo convite. Satisfação é grande demais para fazer a resenha, né? Isso é muito bom. Resenha é bom, ainda mais para falar de bola, para falar de rádio, que é o que a gente gosta, né? E com gente boa e pra gente boa. Então, estamos aí. Muito graças bom. a Deus. Você falou agora, presidente, que ele tá na Rádio Teófilo Otoni há muitos anos, é sinônimo de esporte na Rádio Teófilo Otoni, mas é aqui vizinho de Belo Horizonte, né? Ele manda numa região aqui do Centro-Oeste, Eu conheci né? o Barão nas quebradas aqui da grande Belo Horizonte. Dá sua ficha, né, Barão? Cara, sou de Itaguara. Bacana demais. Temos audiência boa lá na região. Às vezes eu escuto em confidência e sempre tem mensagem. Agora com o WhatsApp mais fácil ainda, né? Tem de Crucilândia, tem de Piracema, né? Tem de Carmópolis e tem de Itaguara, que é a região, a grande Itaguara ali, né? Aliás, tem uma comidinha lá especial, num postinho. Muito boa a comida. Eu sou suspeito para falar. Para mim é o melhor lugar do mundo, né? Mandando um abraço pro Mão, grande Mão que tá na audiência, que sei que tá firme. Tem uma galera grande que acompanha a gente, sempre acompanha em confidência as jornadas. E é meu parceiro. Então, Itaguara é bom demais. Você reside lá, né? Eu sou nascido e criado lá e fico lá e cá. Tá. Porque em função de trabalho, além do rádio, né? Das transmissões esportivas, a gente tem as outras coisas que eu faço também para engordar o caldo, né? Para inteirar a despesa que é meio brava. Inclusive o jornal, né? De Itaguara, ainda tem o jornal? Não. Tem o jornal lá, mas é outro. Não. Já tem um bom tempo. Fiz durante muito tempo. Foi o principal veículo de comunicação lá num período grande. Tinha uma pimenta boa, era totalmente independente. Nunca permiti que fosse diferente. E hoje eu trabalho lá na região com catálogos. Eu criei um catálogo telefônico só de comércio e prestação de serviço. Que bom. Isso eu fiz há 14 anos, 14 para 15 anos. Eu já prevendo que com o advento do celular, ou melhor, com a popularização do celular, o telefone fixo ele ia cair em desuso como de fato. E as listas telefônicas ainda são aquelas velhas, com assinantes. Então eu criei essa situação. Hoje nós temos catálogos em 15 cidades.
aqui da região. Então é um império, hein? Cara, por isso que é barão, por isso que é barão, hein? Graças a Deus deu certo. E extremamente útil, porque a gente que, não é ser saudosista não, mas as boas e velhas, os catálogos, os bons e velhos catálogos telefônicos eram a mão na roda, né? Era um negócio muito importante. E funciona em cidade menor. Com certeza. Na cidade grande não dá, porque, né, pelo tamanho e tudo, mas nessas cidades do porte ali, de Itaguara, de Carmópolis, daquela região toda ali de Piracema, Cláudio, Oliveira, então Garapé, Itatiaia-Sul, Piedade Gerais, Rio Manso, então tem bastante ali, Carmo da Mata, então funciona, ele é em formato caderneta, 10x15, então ele é muito prático, em ordem alfabética, é muito prático mesmo de manusear, e a gente faz uma renovação anual, às vezes junta 2, 3 cidades num catálogo só, pela facilidade até de trânsito, ou de uma cidade estar muito próxima da outra, ligada. Então, é uma ferramenta boa e deu certo. E a gente faz isso paralelo com o rádio esportivo. Maravilha. E como é que o garoto Flávio Eduardo teve a paixão despertada por este veículo específico, essa coisa que a gente é apaixonado pelo rádio, Barão? Toscana, eu acredito que seja uma coisa meio que comum, né, para a maioria, que é de dentro de casa. Então, meu pai sempre gostou muito. Meu pai era boleirão de cartola. Então, nós temos lá a Associação Atlética Itaguarense, que é um dos 2 principais clubes lá da cidade. Meu pai foi praticamente um cofundador e sempre gostou demais de rádio. Então, sempre na cozinha tinha rádio, sempre ouvindo futebol. Eu lembro, pequeno, e a Celeste vibra, e a Massa vibra, né? E o Vale vibra, e o pessoal narrando o jogo, e eu gostava, ouvia música também, ouvia Inconfidência bastante. E não tinha rádio nessa época em Itaguara, né? Surgiu muito depois, né? Bem depois. Fiz 45 semana passada. Então, ainda está em tempo de cumprimentá-lo. Então, você imagina isso com 7 anos, com 6, 8 anos de idade, já sempre adorei futebol. Então, meu pai, minha mãe também sempre gostou de música, né, tá viva aí até hoje, forte, tá ouvindo, benção, mãe. Isso é muito legal. E o meu pai já faleceu tem mais tempo, e é aquela coisa, de um lado uma satisfação grande da mãe tá aí, forte, e acompanhando tudo que a gente tá vivendo aí, podendo estar hoje ouvindo, graças a Deus, inteirona, fortona. E meu pai, infelizmente, ele não me ouviu no rádio. Ele nunca me ouviu no rádio. Quando eu fui mexer com isso, infelizmente, ele já tinha falecido. Mas partiu de dentro de casa mesmo e da paixão pelo futebol. Mas com certeza ele te ouve. Sou boleiro de nascença. Jogava bola. Jogo desse. Ele é becão. Não, senhor. Não é becão, não. Aqui a revelação, atenção, hein? Ele tem porte de becão. Pra quem... Senão quem me conhece, se eu falar que senhor... Aí é o olhar do treinador. Chega um cara desse, você fala, isso vai ser Beck. Aí, ó. Porque desse tamanho... Olha só, esse é o preconceito do treinador. Você tá me parecendo uns Rubens Minelli da vida, né? Que botava a linha 1,80 m. Só pra identificar, pra quem não conhece o Barão pessoalmente... Você tem o quê? 1,85 m? Por aí. 1,85 m. 101 quilos. Mas bem distribuídos. Não é igual o meu que tá todo concentrado numa parte da barriga aqui, não. E ele tem porte, o presidente tá brincando, mas realmente tem porte de zagueiro. Mas qual que é a posição do Flávio? Curioso. Eu tava falando, eu jogo bola desde que eu me entendo por gente. Eu sou forjado no futebol. Sim. A minha formação até humana, e eu defendo isso para que haja mais, é no futebol, é no esporte, porque o esporte, o futebol, que é a minha praia, ele te mostra, é uma metáfora mesmo da vida, porque ele te mostra o jogo em conjunto, o jogo individual, tem gente mais forte que você, mais fraco que você, igual a você, mais esperto que você, mais lento que você tem um juiz que te impõe regra, que você tem que cumprir, e que você tem que tentar ganhar, mas dentro da regra, né, que você tem... todo mundo perde mais que ganha, mas fala que ganha mais que perde. Então, é assim... É sempre culpa do juiz. Então, eu acho espetacular. Eu carrego isso pra minha vida inteira. Gosto mesmo, venero. Das coisas que eu mais gosto na vida é jogar bola.
Tá, mas você ainda não respondeu. Qual que é a sua posição? Aí, depois desse rodeio todo... Vou escalar o cara. Volta, então, vamos ver. Eu tive na categoria de base do Atlético durante um curto período, mas curtíssimo período mesmo. Eu e um amigo lá de Itaguara, aliás, era e é muito melhor do que eu, mas a gente, adolescente e tal, não ficou. E eu lembro que quando eu cheguei, eu sempre joguei no meio campo. Sempre fui jogador de meio campo. Sempre fui pesado, mas sempre tive muita técnica. Os fundamentos sempre foram muito bons, de domínio, de passe, de posicionamento, de leitura de jogo. Sempre, até hoje eu vivo disso. Vou jogar bola, me defendo com isso. Usar corpo, bunda grande, você usa, abre a asa, escora, então... Como diz o Gerson, né, o canhotinho, quem corre é a bola. É isso aí. Então, é um legítimo representante da espécie. E eu me lembro que o Irineu, o falecido senhor Irineu, era o treinador do infantil. E ele me colocou para jogar de quarto zagueiro, por causa da técnica. E era a história assim, quem sabe jogar, vai para trás, porque é ali que o jogo acontece, é ali que sai o jogo. Então, me lembro que assim, os treinadores lá do Amador e tudo perguntavam, você joga de quê? O Tchan era jogando no meio de campo. Hoje não é. Hoje o cabeça de baga joga no meio campo, aí o bom vai pro ataque. É interessante. E era o contrário. É interessante. Por isso nós perdemos, né? Viemos perdendo, até estamos tentando encontrar de novo. E essa formação está totalmente errada, porque a nossa qualidade... Estamos produzindo muito jogador em série, tipo Kaká, William, Neymar, que pega a bola e parte com ela, e tabela, faz um drible e tal. Temos 500 desses. Coutinho, Firmino, podemos citar 1 milhão. E um camisa 5. Tem um carioca da vida que aparece aí, todo mundo mete o pau, porque fala que é lento, que não dá carrinho, que não joga, que não sei o quê. Então vamos lá, né? Pois é, mas hoje você continua no meio campo ou atendendo a orientação do saudoso Irineu, você atua na quarta zaga? Ou no meio campo ou na frente. Tá. Ou no meio campo ou na frente. Tá. Não tem destreza para jogar na defesa, não. Mas jogo toda semana. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Joga lá em Itaguara. Jogo lá em Itaguara. Campo, aqui, futsal ou os dois? A gente joga futsal, joga campo e tem uma pelada nossa todo domingo. Lá no Jadico, um abraço pra turma toda lá, o Alessandro, que é filho de Jadico, e a turma toda, Mal e companhia, deve ter uns 25 anos de pelada, mais ou menos, e a gente joga, na casa do Jadico, já parou, tá com 71, e é na casa dele, que é num sítio, perto da cidade, um campinho de grama, espetacularmente bem cuidado pelo Alessandro, que é filho dele, e a gente joga descalço. Olha o índio. Barato. Então 4 na linha, 1 no gol, 10 minutos ou 2 gols. E todo domingo de manhã, o pau quebra lá, 5, 6 times e vamos que vamos. De vez em quando ainda dá pra dar aula, mas tá ficando difícil. Tá cada vez mais difícil. Então você, por exemplo, porque a nossa rotina, maior parte dos jogos no domingo à tarde. Então de lei, você joga e desce pra cá pra fazer o jogo. Quase todo domingo. Que barata é por isso que tá firmão assim, né? Quando não joga, eu vou te falar. De vez em quando ainda dá uma canja, joga no time da MCE. Já joguei. Na época do Orlando Moreira, um bom tempo, seguidamente. A última foi agora na... Final do ano, a festa do... Ganhamos de 9. Do Mineirão. Ganhamos de 9. Mineirão. Procede, o treinador? Procede. O placar Esse é comprovado. Há controvérsias, mas que o placar foi... Eu não sei porque eu tava cuidando do gelo naquele dia, eu não vi tantos gols, O ano passado foi 3-3, ganhamos pênaltis. Esse ano foi 9-0. Mas o time é bom. Muito bem, estamos de volta aqui no Fala Cronista, esse bate-papo com os companheiros que fizeram e continuam fazendo e ainda fazem a crônica esportiva, ao lado aqui do nosso presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes, e hoje recebendo o Flávio Barão, o moço de Itaguara, presidente. Isso mesmo, estamos no clima, né? Bacana, domingo, daqui a pouco tem um clássico. Daqui a pouquinho tem um outrora clássico das multidões. É verdade. Mas vai dar multidão daqui a pouquinho também. E a gente espera que seja um bom jogo, né? A perspectiva pelo menos é essa. O Barão sai daqui e vai pra lá direto, né, Barão? Direto. Vamos... de tirolesa pra lá, pra chegar... Aquele tropeirão da esquina nos espera lá. Manda um torresmo. Aqui é fácil, porque é pela localização da Rádio Confidência. Se você quiser optar por
transporte coletivo aqui tem muita opção, tanto na Amazonas quanto aqui na Contorno. Não, vamos precisar. Já fica fácil, né? Eu te arrumo uma carona, pode deixar. Bom demais. Mas então, estamos conversando aqui com o Flávio Eduardo Rosa, o Flávio Barão. Como é que surgiu Barão? Por que Barão? Meu pai, cara. Meu pai, Edir Tiradentes Rosa, benção, pai, já foi, tem 20 e poucos anos. E ele, a fisionomia dele depois de mais velho, lembrava o Barão do Rio Branco, aquele da nota de um barão. Então lá na associação, nesse time nosso, o Carrapato, que é o nosso mascote, é o Carrapato. Então, Que barato! Então lá no Carrapato, ele... Associação Atlética Itaguarense. Isso. Oh, que legal. Então lá no Carrapato... Capivara não tem nada, só Carrapato. Pra nós é tão comum Carrapato que eu não gosto muito de falar Associação Atlética, é Carrapato. Então, caramba, que barato, que escolha sensacional. Desculpe, eu já vou interromper, mas rapidinho. E aí tem um grande rival lá. Qual que é o grande rival? É o Reumatismo, que é o Conquistano. Conquistano, porque a cidade chamava Conquista, né? De Itaguara, de emancipar. Então, Conquistando Futebol Clube. É bem mais velho que nós. E qual a mascote? Por ser mais velho, é reumatismo, né, cara? Que coisa, hein? Se bem que no... E é freguês nosso, hein? É freguês nosso. Polêmica, presidente. Se bem que no futebol de hoje profissional tem muito reumatismo também. Tem. Maga lá, pode ir. Muito bom. Desculpa, prossiga. Aí, Barão, explicou por quê. Barão, e você veio para Belo Horizonte quando? Eu vim com 18 anos. Então, eu fiz 45, tem 20... 2000 e pouco, né? Não, 1991. É verdade. Eu nem ouso fazer conta, porque eu assumo que matemática... Passei sempre na risca. Começo dos anos 90. Aí você veio pra cá, pra trabalhar no Banco Mercantil. É mesmo? Tinha um tio, Caroca, irmão do meu pai, que era graúdo lá no Banco Mercantil, e ele arrumou emprego pra muita gente lá em Itaguara, muita gente mesmo. É espetacular. E eu fui um deles e trabalhei no Banco Mercantil durante 11 anos. Foi uma escola espetacular, mas foi uma escola maravilhosa. E nos últimos 3, eu fui trabalhar no marketing. Estava sendo criado o marketing do Banco Mercantil. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar, fiz um concurso interno lá, consegui passar e fazer parte do grupo. E, coincidentemente, me encontrei lá com o Premier. Tancredo Naves. Ele na assessoria de imprensa e eu trabalhando nessa área de marketing. Então, e aí eu fui estudar jornalismo nessa época. Eu não fui assim, acabei o 2º grau e fui estudar, não. Apesar de sempre ter sido bom aluno, sempre tive muita facilidade. Mas passei por um período de experiências, né? Aí depois desse período, né? Mas você sabe glamuroso. Que há uma teoria que eu acho muito interessante. A minha mulher, por exemplo, pensa assim, que o jovem, às vezes, você conclui o 2º grau muito jovem, normalmente, e aí você é obrigado a fazer uma opção por uma carreira que às vezes você vai que meio que não sabe qual é, né? Acho que no seu caso foi o inverso, né? Você teve algumas experiências profissionais que depois acabaram direcionando você para o jornalismo. Acho que isso é interessante também, né? E jovem ainda, porque... Foi mesmo mais ou menos nessa linha. Tem um irmão, Fleury, um abraço para ele, Fabrício, meu outro irmão, tá lá em Itaguara. Fleury tá aqui em Contagem e é jornalista também. Tá trabalhando hoje na Câmara de Contagem. Mas então acaba, né, também influenciando e tudo. E então com o Dr. Tancredo era espetacular, porque eu conversava muito com ele, ele dava essa abertura e eu estava na escola. Então eu levava o trabalho para a escola e trazia a escola para o trabalho. Eu trocava demais. Então isso no que eu faço me ajuda sobremaneira. Eu lembro mesmo de muita coisa boa que eu aprendi nesse período, e com ele, então, foi sensacional, porque é um camarada que tem um conhecimento grande, uma vivência muito grande, raposão, né, e tal, de política, de tudo, de rádio. Então, é verdade. Foi muito legal, e isso foi muito importante. Eu fiquei lá durante 11 anos. E aí, você conciliou a faculdade ainda com o banco? Com o banco, com o banco. Num primeiro momento com a fase glamurosa e no segundo momento com a escola. Aquele batidão de sempre, né? Trabalha de dia e estuda à noite, né? Isso mesmo. É desse jeito. Bom demais. E aí, como é que surgiu o rádio? Pois é, cara. O rádio, ele foi meio que
falar que é por acaso, mas é aquelas coisas que o Toscano estava falando. Chega um momento que você pensa, pô, o que eu vou mexer, né? E eu pedi para sair do banco. Tava com uns 27 anos, por aí, 28. E não via mais muita perspectiva lá pro que eu queria. 27, 28 de idade. De idade. Então eu queria fazer as coisas por minha conta. Acertar ou errar, mas trabalhar para mim. Sim. E eu falei, ou vou agora, ou não vou. Passar disso vai ser mais complicado. E aí resolvi e fui para Itaguara. Comecei a mexer com jornal. E eu já tinha um cara que era... Nós tivemos uma amizade muito grande, abalada posteriormente por questões que não vem ao caso, mas... Excelente esse comentário. Mas nós, que você conheceu, que foi o Catatal. O meu xará, o Flávio. Então, ele já mexia com rádio lá há muito tempo. Pela amizade nossa, eu estando lá, eu sempre sapeava. Então tinha rádio. Tem lá a Rádio Itaguara, que hoje faz parte do Grupo Bel, Estrada Real. E a Rádio Comunitária, que também, a Rádio Sagarana, tem lá até hoje. E eu sempre ia para o estúdio com ele, fazia pequenos textos, criava propaganda, criava situação para ele fazer um dinheiro e tal. E aí já sempre ali com aquele contato e tudo. E aí pintou esse já foi aproximando e tudo mais. E como eu tinha o jornal, eu fui procurando saber a questão do esporte. Falei, pô, adoro futebol, né? Quem sabe? Nunca tinha feito uma transmissão esportiva. Falei, quem sabe, né? Juntar a fome com a vontade de comer. E aí, através da pessoa jurídica que eu tenho e do jornal, eu pleiteei uma vaga na MCE. E eu fui, a Lourdinha, tal, conduziu o processo ainda, aquela coisa toda, e eu fui aprovado. Eu fui aprovado em 2002. Era um jogo, se eu lembro, memória muito boa não, mas se eu lembro, era um jogo meio de semana, Atlético Figueirense, chovendo, lá no Mineirão, e eu, né, o credencial chegou, falei, eu vou, né, vou pro choque, né. Cheguei lá, e sem conhecer o mundo novo, né? Inebriado até, jogo, aquela coisa, imprensa, né? Você chega todo grande, né? Isso é bacana demais. Aí cheguei e as cabines principais, você vai lá, vê uma aqui, vê outra ali, e tinha aquelas cabines lá no alto. O velho Mineirão, né? Isso, tinha cabines, tinha cabines no topo. As vermelhas lá em cima. Lá em cima, Eu faço uma pequena provocação. O velho e bom Mineirão. É verdade. Verdadeiro. O original. Cheguei lá em cima, tem duas situações curiosas. A primeira pessoa que eu conversei, assim, que me deu uma moral ali, eu não conhecia ninguém do meio e tal, foi o rapaz lá de Teófilo, João Fernandes. Tá. Foi comentarista muito tempo da Rádio Teófilo, e eu conversei com ele bonachão, não, beleza, eu tô chegando agora, tô aí, não, vai firme que vai dar certo. Ele com o Vanilson Souza e tal, transmitindo o jogo, e assim foi. Durante o jogo, eu lembrei do Adelson Rodrigues, que eu jogava pelada com ele, através do Robinho, um abraço pro Robinho, um amigo em comum lá no Caiçara. Eu jogava pelada com a turma lá no Caiçara. E aí ele apareceu. Pô, Adelson, não, tô aqui, vou transmitir o jogo, sabia que ele era. Só para explicar, Adelson Rodrigues é de Barbacena. Isso. Né? Narrador. E tava trabalhando. Trabalhou conosco muitos anos, um grande amigo. Na Correia da Serra. Narrando pela Correia da Serra, ele e Elcio do Carmo. O Elcio na reportagem e ele na narração. Só uma curiosidade que pra mim não ficou bem claro. Nessa primeira ida sua, nesse jogo Atlético Figueirense 2002, você, credenciado pela MCS, você vai pela rádio ou pelo jornal? Não, eu fui. Na verdade, eu fui por mim mesmo. Tá. Eu não fui por nada. Eu fui porque eu Você tinha foi utilizar a credencial. Exatamente. Mas fui querendo bacana, um algo mais. Bacana, sabe? Fui de olho num algo mais. E esse algo mais aconteceu. Justo no primeiro dia. Através do Adelson, eu fui pra cabine porque era quem eu conhecia. E ele tava sozinho. E ele falou, não, fica aqui. E o Elcio
na reportagem, não fica aqui, microfone ali perto, ele dá uma palhinha, acabou, tomou. Até hoje. Que barato. Até hoje. Então, o primeiro dia que eu fui no Mineirão, eu trabalhei sem... Aí foi nessa, tô até hoje. E vinha trabalhar com o João Fernandes pouco tempo depois na Rádio Teoflotone. Mas você ficou um bom tempo na Correia da Serra? Não, depois, eu na verdade foi meio empírico mesmo, meio tal. Aí fiz alguns jogos, muito novo, muito verde, comentando. Aí depois o Gilmar Caldeira, grande abraço pro Gilmar, Antônio Casa, que é a turma toda, tá na Ouro Preto. O Gilmar tava na Rádio Caraça, salvo engano, na época, ele é de Tabira. Então, ele o Ney Lopes, que tá trabalhando hoje com o Paulo Neto, lá da Rádio Nepomuceno. Então, eles deram oportunidade, comentei também. Mas é tudo muito a troco de um tropeirão ali, sabe? Tá um cachezinho, porque eu muito verde também, mas satisfeitíssimo. E grato a eles, a todos eles, porque foi fundamental. Não tô menosprezando, muito pelo contrário. Você tá reconhecendo. Nossa senhora, foi espetacular e são meus chegadaços até hoje. Chama o Deusão de padrinho. Não tem outra forma de começar, né? Exato. Não existe outra forma. Agora, e naturalmente isso também contribuiu para você no seu empreendimento, que era o jornal. Afinal de contas, você estava em loco lá. Não tem dúvida. Né? Contribuiu de todo, você vai amarrando, né? Uma coisa na outra. E Teoflotone mais. Teoflotone tem algumas coincidências. Além dessa do João Fernandes, tem uma outra coincidência também. Quando eu estava no banco, eu fui jogar, a gente estava disputando uma semifinal do torneio do sindicato de campo, nós fomos jogar na ABB e foi um jogo, um dia eu estava em Belo Horizonte, Pampulha. Eu estava muito bem no jogo e um funcionário do Banco do Brasil, que era de Teoflotone, me chamou para fazer um teste no América de Teoflotone. Que barato! Grande América de Teoflotone. E que eu nem tava. Então você vai juntando depois. Pelo banco, no marketing do banco, nós fomos fazer um café comercial em Teoflotone. Também nem sonhava em Teoflotone. E aí, quando... Aí você conheceu o Caruê. Nesse dia. Ainda não, porque eu tô falando Caruê, foi só banco. Caruê é um ídolo em Teoflotone em termos de futebol. É lenda. É uma lenda. É lenda. Nós estávamos comentando aqui antes do programa, porque a minha esposa é de Teoflotone, e quando eu conheci Teoflotone, eu fiquei conhecendo o Caruê, que foi o Pelé da região. É lenda. Carismático, do América. Chutava muito. Eu não o vi jogar. Eu também não, mas essas histórias lá, o cartaz dele é enorme. É enorme mesmo. Mas aí Teoflotone, então, de alguma forma, sempre te rodeando, foi, né? rodeando, e aí, quando não teve mais condição nessas emissoras que eu citei, lá, tá difícil, ou por uma coisa ou outra, então eu fiquei sabendo que no próximo eu não iria, no próximo jogo não precisa de ir, porque e tal. Aí eu mandei fazer uns cartões de visita, e eu incluí lá a reportagem com o meu nome. Você já era marqueteiro, né? E distribuí no estádio. Aí o Vanilson, que hoje é da Rádio 98 de Teoflotone, o Vanilson me ligou. Me ligou no meio da semana. Então falou, você é repórter? Sou. Faz reportagem? Eu falei, claro, nunca tinha feito uma reportagem na vida. Lógico que eu faço. Né? O que você está precisando? Eu falei, não, precisando no próximo jogo. O Brant, o Zé Luiz Brant, que é de lá de Teoflotone e tal, era o repórter principal. Ele falou, não, você fazer uma lateral para nós. Eu falei, não, eu faço lateral, escanteio. Você já queria cobrar lateral, né? Você já queria cobrar lateral. Joga no gol, onde você precisar, eu tô dentro. Aí foi, e aí a mesma coisa. Aí eu tô lá até hoje. Maravilha. Então aqui, ó, então chegamos em Teoflotone e chegamos ao final desse segundo bloco. Na volta, aí nós vamos falar com o Barão como que foi realmente... Aliás, como foi não, né? Como está sendo desde então. Aí, finalmente, o namoro com o Teoflotone se concretizou. Muito bem, estamos de volta aqui no Fala Cronista deste domingo. Daqui a pouquinho tem um clássico. E como nós estamos falando em clássico, nós estamos aqui falando com o Barão. Pô, foi razoável essa, né, presidente? Eu não esquenta do clássico aqui, o esquenta, né? Com o Barão. Esquenta com o Barão. Nosso querido Flávio Barão, nós não jornalista. Somos pouca porcaria, não. Nós somos muita porcaria. É de Barão pra cima. De Barão pra cima. É uma nobreza só. Como diz o Chapolin, você aproveita da minha nobreza. Muito bom.
Mas nós terminamos o bloco anterior, Flávio, falando dessa curiosidade, dessa coincidência que Teófilo Otoni, de alguma forma, foi te rodeando, né? Brincadeiras à parte. Você fez ali, conheceu um aqui, outro ali. E aí, você é convidado finalmente para fazer uma lateral. E como você disse, fazer qualquer um. E aí, efetivamente, você começa a trabalhar no rádio de Teófilo Otoni. Foi, assim, uma tensão tremenda, né? Porque você vai fazer uma coisa que você nunca fez, né? E ainda com banca de que já faz há muito tempo. Com cartãozinho e tudo. Aí, até o tipo Paraíba. Né? O primeiro jogador que você entrevistou, você deu um cartão. Ele dá aqui um cartãozinho. Qualquer coisa me procura. Hoje a gente tá mais folgado. Tá querendo dar vermelho, né? É experiência, Mas lembra do primeiro jogo? Lembro desse. Não lembro. Que coisa. Não lembro, não. Olha que Mas lembro, sim, de várias passagens, porque até hoje acontece. Hoje ele tá mais experiente, mas acontece, igual aconteceu com o Léo agora, o Gomide e tal. Então, isso tem sempre. Já fui xingado, já xinguei, já teve. Tu pergunta que você sabe que é mal feita e tal. Mas já soltou, né? E dá aquela... E soltou e o cara... Vou tomar. O cara que é habilidoso, ele te ajuda. Eu lembro do Evair uma vez. O Evair tava fim de carreira num jogo na Independência, na reserva. Um time, não sei se era de Santa Catarina, não sei de onde. Aí eu formulei na minha cabeça a pergunta pro Evair. Na época, a gente tinha acesso, né? Entrava em campo para entrevistar o Evair saindo. Eu perguntei para ele alguma coisa assim do tipo... se ele esperava entrar no jogo e tal. É porque ele vinha de contusão. Sim. Então eu formulei... Evair foi um grande centroavante. Jogou no Palmeiras, grande seleção, jogou no Atlético. Então eu queria perguntar para ele, por ele estar contundido, se precisasse dele, ele teria condição de continuar. Só que não foi isso que saiu. Foi se ele tava a fim de entrar, alguma coisa assim. Ele olhou pra mim e falou: normalmente quem tá no banco fica doido pra entrar. Mas aí deu uma risada e aí me respondeu o que ele entendeu o que eu queria dizer, ele me respondeu, né? Mas já teve caso de repórter da Globo que o microfone pesa, né? Televisão, jogo aberto, de chegar em cima da gente. Hoje eles pararam com isso, mas tinha repórter que chegava em cima da gente, perguntando, te atropelando. Tal. Tinha jogador que às vezes continuava a responder pra você, tinha jogador que te largava impiedosamente e ia responder pra Globo e tal. O Rui Cabeção às vezes me xingou todo. Ele sendo um jogo no meio de semana no Mineirão, rapaz, Cruzeiro jogando pedra, o Rui zero, errando tudo, e a torcida, o Rui pegava na chegou no intervalo, aí eu pensei, como é que eu vou tocar no assunto da vaia? Ele chegou, pensei, vou perguntar pra ele, as vaias pode servir de incentivo, só que só deu tempo de sair as vaias, que saiu a palavra as vaias e ele já, lugar, não sei o quê, tá, que vai, não sabe falar de outra coisa, você não sabe trabalhar, eu sei que não joga nada, e aí foi um bate-boca tremendo, e ele saiu xingando pra lá, e eu pra cá, e ficou por isso mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho nessa sua estreia como repórter, fazendo a lateral de campo ali, porque ali seria muita presunção minha dizer que ali efetivamente o bicho do rádio aí te contaminou e acabou. Como foi a sua sensação ao término dessa sua estreia como repórter ali? Aí você falou assim, acabou, é isso que eu quero? Eu tenho uma... não sei se isso é comum, mas eu tenho uma necessidade de cumprir bem a tarefa, sabe? Então, por exemplo, claro... Você tem uma autocrítica muito que eu tenho exagerada. Meu time e tal, mas hoje dificilmente eu consigo me envolver num jogo. Você tem uma autocrítica muito alta? Não, porque a minha preocupação é fazer bem feito até o fim. Tá. Então eu tô ali para cumprir aquela função bem feita. E isso já foi nesse jogo desde então? A minha cabeça sempre foi voltada para isso, sabe? Para evitar o erro, para evitar... preocupado com a transmissão de rádio que dava muito mais problema, hoje dá menos, TX, RX, aquela coisa toda, aquela cheia de cabo comprido, e a minha preocupação era não pisar na bola, era fazer o meu e de preferência com todo mundo fazendo o seu e a transmissão indo bem.
A preocupação era essa, assim. Então, nunca, até hoje é assim. Então, hoje muito mais, pela responsabilidade hoje, que é bem maior do que simplesmente reportar. A transmissão esportiva hoje está na minha responsabilidade. Sim. Então, a minha preocupação é essa. A gente fazer, seja um jogo pequeno ou um jogo grande, mas de entrar no horário, do som tá bom, você colocar no ar, você cumprir, você fazer o que tem que fazer. A minha satisfação tá nisso. É claro que o tempo passa, você vai regozijando um pouco mais, você vai tendo como aproveitar um pouco mais, porque você tá ali já sabedor, tá seguro com algumas coisas. Mas ainda é. Agora, eu entro em campo para o meu jogo é esse. É a transmissão ser boa, ser bem feita. É bom aproveitar essa experiência toda sua e falar um pouquinho a dificuldade da turma do interior. Eu tenho muito carinho pelo pessoal do interior, apesar de morar em Belo Horizonte, a maior parte da minha carreira foi feita em Belo Horizonte, mas eu tenho muito carinho e muita preocupação com a turma do interior. As emissoras de rádio, hoje até tem também pessoal de site, né? E eu vejo a luta desse pessoal, então até enquanto presidente da MCE eu tenho feito um trabalho muito grande com essa turma do interior, que não é fácil. Não é fácil, é dificuldade para fazer futebol, principalmente, que é uma coisa cara, complicada, né, de se fazer. O ouvinte, às vezes, acha que ligou o rádio e ouviu, mas você sai, viaja, pega estrada, esse come é o ponto. mal. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência para ilustrar aqui esse Fala Cronista, desse trabalho do interior, que você conhece tão bem. Primeiro que, depende, Teófilo Otoni é distante. Está a 450 quilômetros de Belo Horizonte. E viveu aquela situação da Rádio Nacional, da Rádio do Rio de Janeiro, das rádios de São Paulo, que chegavam lá, né, e não tinha uma emissora local transmitindo futebol. Então criou a cultura de torcida para os times do Rio e São Paulo. Exato. O que aconteceu demais em Norte e Nordeste e tal. Lá pegou isso também durante um bom tempo. Aí veio a Rádio Teófilo Otoni, passou a transmitir futebol, e vem fazendo isso. E essa cultura foi mudando. O Atlético e o Cruzeiro, que são os jogos que a gente transmite, mais o América de Teófilo Otoni. Então isso foi mudando. E o pessoal é guerreiro demais. Porque é estrada todo jogo, né? Essa questão de equipamento, questão de linha que você tem que estar em cima, porque os prazos são muito apertados. As questões de linha são complicadas, porque tem elas não é uma coisa. Hoje tem internet. Linha para a turma que está ouvindo entender bem, são circuitos de transmissão, né? Isso. Fornecidos pelas empresas telefônicas aí. Hoje tem outros recursos. Tem internet. De internet e tal, mas mesmo assim era tal TX, RX, que era um drama. E a internet, né, sem entrar em detalhes, mas só para ilustrar, você pega um grande evento, como por exemplo a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo, a internet, que é disponibilizada para a imprensa, sofre interferências externas que nem sempre são exatamente permitidas, mas, né, sem dúvida, a gente sabe como é que funciona na prática. E por exemplo, você transmitir jogo do Atlético Cruzeiro no Mineirão, no Independência, acompanhar Atlético Cruzeiro e América em Belo Horizonte, digamos, é um pouco mais fácil, aqui, porque né? tem apesar dos problemas, tem uma estrutura melhor de um estádio, como o Mineirão, o próprio Independente. Por exemplo, vocês da Rádio Teófilo Otoni, você comanda o esporte lá, acompanhar o América Teófilo Otoni no módulo 2 do Campeonato Mineiro. É uma loucura. Tem os dois lados da moeda. Tem um lado difícil, por isso, né? Pela infraestrutura, você tem que estar acompanhando. Você faz um pedido de linha, como eu disse, tudo é mais fácil, mas já passamos muito perrengue. Então, de chegar várias vezes chegar no lugar e não ter linha. Isso. E você tem que transmitir. Isso, você tem que transmitir. Então, você se vira. Já transmitimos de celular, você arruma linha improvisada. Pega o telefone do vizinho. Pega o telefone do vizinho, puxa do poste. Já fizemos de um tudo para poder sempre transmitindo. Nunca deixamos de transmitir. Nunca entrava atrasado por um motivo ou outro, já acontece. Mas deixar de transmitir, enquanto eu tô lá, nunca deixamos de transmitir jogo nenhum. Sempre fizemos as transmissões. Tem o deslocamento, tem a equipe, você tá, né, aqui ou ali. Mas tem o lado bom, principalmente quando tá no módulo 2, essa coisa toda, porque a audiência é toda sua. Apesar de que Teófilo Otoni tem uma característica.
4 emissoras de rádio acompanham a América. É muito louco, né? 4 emissoras. E acompanham a América mesmo, sempre. Então, é uma concorrência grande, todo mundo tem sua parcela, todo mundo tem audiência. Turma muito boa, muito bacana mesmo. A gente se dá muito bem. Isso é legal. Às vezes viaja junto, um ajuda o outro, com linha, com equipamento, com pilha, com bateria, com o que for preciso. Um ajuda o outro, ninguém derrubando ninguém. A audiência, cada um tem a sua. O ouvinte escolhe e tal. Mas muito legal, muito bom, assim. É uma dificuldade mesmo, mas voltando àquilo que eu coloquei antes. A satisfação de você conseguir, muitas vezes é maior do que até a vitória do time. No caso do América é diferente, porque o América a gente torce, né? Porque como a emissora é de lá, então a gente torce. Você pode torcer mesmo, desbragadamente. Exatamente. Como o Atlético Cruzeiro, apesar da gente estar com o Atlético Cruzeiro o tempo todo, mas como tem lá as colônias de torcedor, por exemplo, a maior torcida de Teófilo é do Flamengo. Então vai transmitir um jogo do Flamengo para Teófilo, eu não vou cair na bobeira de detonar. Dá-lhe Cruzeiro, dá-lhe Atlético e dá-lhe na minha orelha. E toma ali. Vai Mengão. Então, nós somos em 2009 no Maracanã transmitir Flamengo e Grêmio. O Flamengo foi campeão. E nós fomos transmitir, eu lembro, depois do jogo, a gente ao vivo lá, segurando a onda e carreata, a gente flotando, foguete. E o pessoal repassando os gols, com 2-1 Flamengo, repassando os gols da rádio, da buzina aí, aquela coisa toda. Então, tem mesmo. Então a gente... E outra coisa, para não perder o gancho, eu defendo, e nós trabalhamos assim, tentamos trabalhar assim, desde que eu tô lá nessa situação, que é assim, tem 2 times. Talvez por eu jogar bola e entender isso muito bem, tem 2 times. O jogo não é de um time só. Então, eu não tem como eu vai jogar Cruzeiro e alguém, Atlético e alguém e tal. Mas porque é o de Minas e tal, ou é o meu time que perde ou é o meu time que ganha. Ou é só meu time que joga. Isso não existe. O outro também joga. Então não precisa jogar. Ó. Sim. Se o outro só ganhou porque eu deixei, porque eu não corri, porque eu... Então tá bom, então não precisa do outro. E pra joga isso... Sozinho, joga squash. E pra isso já existem as TVs Cruzeiro, TVs Galo, TVs América e por aí vai, né? O jogo é o que o jogo apresenta. Se o outro... Eu acho que nós temos essa soberba em relação à seleção, por exemplo. Perdeu, vendeu. Perdeu, entregou. Perdeu é a meia. Perdeu foi a boazuda que foi no... É quase cultural, né? Só o outro, um lado, o outro né? não tem direito de ter jogado melhor e ganhado. Fala, por que não? Você tá fazendo lembrar aí um professor que quando o time dele ganha, ele ganha, quando o time empata, nós empatamos, e quando o time dele perde, vocês perderam. Aliás, o professor tá sem... Quem sabe? Quem sabe onde está, né? Claro. Como é que você tá vendo, como é que você observa você que é jogador também, né? Meio de campo, o cara meio de campo conhece, né? Porque... Diz a letra da música, o meio de campo é o lugar dos craques. Nós, comentaristas, agora gostamos de falar, você enxerga o desenho do jogo. E eu, inclusive, tenho levado esquadro, como é que chama aquele negócio que a gente usava no colégio? Compasso. Por causa do desenho do jogo. Entendi. Entendeu? É por isso que eu me dou mal, que eu nunca fui bem em matemática, em geometria, aí nada disso. Eu quase não vejo o jogo, porque eu fico desenhando. Então, quando termina o jogo, eu só tenho o desenho, eu não vi o jogo. Aí... Luiz, Toscano. Então, peraí, não. O professor Barão, professor de matemática e geometria, vai responder isso no próximo bloco. Nós estamos terminando esse aqui. Gostei dela. Professor Barão vai dar aula de geometria e de matemática no desenho do jogo. A gente já volta. De volta aqui, reta final do Fala Cronista. Daqui a pouquinho tem um clássico. E como é clássico, hoje nós estamos recebendo aqui um mestre do futebol, o nosso querido Flávio Barão, da Rádio Teófilo Otoni. Segundo o presidente aqui, Luiz Carlos Gomes, ele é barão por humildade, porque na verdade ele é um imperador de Itaguara, Itaúna. Barão de Itaguara. Ele é aquele miolo ali, né? Deixa os caciques já ouvir isso. Você não volta já me barra na porta. O famoso é o pastel, né? É o pastel? Tem doce de leite. Tem queijo, tem o pastel. Tem. E o restaurante que você falou, presidente. Nós o Postinho. É o Postinho. Eu não sei como é que chama o restaurante, não me desculpe aí, mas porque nós tivemos uma emissora lá. Nós trabalhamos junto. Trabalhamos junto.
o Barão foi o nosso gerente lá na Rede Gerais de Rádio, na época, né? Foi sim. Rede Mineira. Para mim foi uma oportunidade. Eu ia muito lá, mas eu ficava no postinho comendo pastel. Foi uma oportunidade de ouro, porque na época foi que eu tive o meu primeiro filho nasceu, o Túlio, né, que hoje está com 12 para 13 anos. Ele é de Taguara também? Ele é daqui. Nasceu aqui. Os dois são aqui. Tá. Então o Túlio tava nascendo e eu tava precisando. Então, nós viemos aqui, né, Luiz? Foi. Vamos reabrir a rádio, ela tava fechada há um verdade, tempo. Fralda é caro pra caramba, né? Deixa eu mostrei meu cartão infalível. Falei, o Barão, vai lá e assume a rádio lá. A hora que os cartões chegam, pode ir. Pode. Bacana. Esse cartão. Além do Túlio, você tem mais um menino. Tem o Petros. O Petros. Dia 10 agora fez 10 anos. Então, graças a Deus, tão bom demais. Então, são meus chegadaços, meus amigos. São. Você fala nos filhos, não fala na chefe? Nós damos certo. Um abraço pra chefe. Mas nós terminamos outro bloco, você falando pra você. Aí dá a sua opinião como jogador de futebol, presidente. Como é que você vê essa questão, o futebol? Você, que, como bem disse logo no início do programa, criado e forjado dentro do campo de futebol. Cara, tá pobre o jogo. Eu acho que muita frase feita, né? Ultimamente, então, tá tendo muito jargão. Cada semana aparece mas essa coisa de... Amplexos e Oscar só tem um, tá? de leitura de jogo, de entender o que é jogar bola, o que é o jogo de futebol. Eu acho que isso tá muito pobre, assim, no geral. Tanto em categoria de base, como muita gente chegando profissional sem noção de jogo de futebol. Muito que o professor mandou. Muito acadêmico. Professor, meu irmão, o jogo tá assim, tá assado. Vou ver o que o treinador vai falar. Então, assim, o jogador, ele vive disso, ele vive o jogo, ele tem que entender o jogo. Porque o jogo é que mostra pra ele. Por mais que você treine antes, sim, o jogo é que te mostra o que você tem que fazer. Ou não. Então você tem que ter essa leitura. Não é uma fórmula pronta. Não, né? Você tem que ter essa leitura pra você saber se virar lá dentro. É o jogador que resolve. O treinador não resolve quase nada. Na hora que a bola rola, eu também tenho essa mesma teoria. Não adianta. Inclusive, eu acho que treinador, do jeito que é tratado hoje pela imprensa de um modo geral, virou um subproduto de TV a cabo. Pode ver que todo mundo fala bem. Treinador folclórico foi pro espaço. Então todo mundo elegante, tudo fala bem, todo mundo bacana, aquela coisa toda. E não tem jornada esportiva sem entrevista de treinador. Como se fosse se o Messias não fosse o zagueiro do América, fosse o treinador de futebol. Então, eu não vejo assim. E outra, categoria de base, que tudo é base, o nome já diz, é base. Até 15 anos, 14, 15, tamanho é documento. Então, como hoje tem muita transmissão de jogo e emprego, o Irineu era funcionário do Atlético. Então ele treinou o infantil do Atlético, treinou o juvenil do Atlético, mas fazia outras funções também. Era preparador físico, era carregador de bola, fazia um punhado de coisa. E tinha outros até com mais conhecimento que ele. Inclusive o nosso Léo Coutinho, para quem eu mando um abraço, meu companheiro da Rádio Teoflotone. Então até essa idade, tamanho é documento. Então hoje, para segurar emprego é resultado. Tô vendo a diretoria do Cruzeiro agora, reunião, vamos fazer uma caça às bruxas aqui, porque perdemos a Libertadores. Mas não ganhou outro dia o brasileiro. Aí agora, porque perdeu, porque os resultados de 3 meses, né? Aí até 15 anos é documento. Então você põe força. Porque aí o cara consegue chutar a bola mais forte, ele consegue correr mais, ele consegue disputar mais, dividir mais e ganhar mais, consequentemente, nesse tipo de bola, mas joga menos. Então, tem menos leitura de jogo e mais força. E isso está refletindo no profissional. A gente vê muita gente brigando com a bola, muita gente sem fundamento. E o fundamento, ele vale para tudo. Um posicionamento. Quando a bola vem, a sua leitura da jogada já tem que estar pronta. Uhum. Você pode ser velho, novo, mas você já tem que estar entendendo a circunstância. Se o seu corpo vai girar para cá ou para lá. Aonde a bola vai, né? E de onde ela vem. Então isso é do jogador. Pois é, mas você tá lembrando bem que ele
não tem exatamente essa formação na base. E quando sobe profissional, pouco muda em relação a isso, né? Exatamente. O interessante nesse tema aí é que falam assim, o profissional não treina muito fundamento porque o calendário é muito apertado, então não dá tempo de treinar. Viaja jogo, então não pode desgastar o jogador treinando muito com bola. Mas na base também eles não treinam com bola e não tem um calendário tão apertado, assim, que deveriam treinar todo dia, o dia inteiro, né? Eu entendo que deve ser assim. E é na base. Para mudar, para voltar ao futebol brasileiro, tem que refazer a base e trazer o jogo de volta. Você tem que trazer o entendimento do jogo de volta. Você faz várias funções. Não é questão de fazer várias funções. Né? Você tem que fazer a função que te cabe. Né? E aquilo que você tem. Cara, como é que eu vou querer jogar comprido para mim? Não dá. Eu não tenho velocidade, eu não tenho capacidade para isso. Você tem que entender isso. Então eu tenho que entender. O que eu tenho? Eu tenho um domínio de bola razoável. Eu tenho um posicionamento. Eu tenho um giro de corpo. Então eu vou usar. Eu lembro do Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Eu sempre fico no mesmo lugar, atrás do gol ali, onde fica a torcida do América. Ali. Sempre fico ali até hoje. Tô lá. Começo do jogo, 1-0 pro Cruzeiro. Atacando pro outro lado, fez um gol. Eu tô vendo, tô do lado de cá, tô vendo o Jonathan, esse que tá no Atlético do Paraná, conversando com o Thiago Heleno. Lá no meio de campo, gol, vibrando lá. 10 minutos, 2-0 pro Cruzeiro. Tá lá o Jonathan gesticulando pro Thiago Heleno. Na hora que tava saindo de campo, no intervalo, a gente ainda podia entrevistar no intervalo, caiu o Jonathan pra mim. O pessoal foi nos atacantes, caiu o Jonathan. Falou, Jonathan, curioso, time lá dando aula, 2-0, fora o baile, eu sei lá com o Thiago Heleno nos gols, o que você tava falando? Eu tô falando pra ele. O Fred jogava no Fluminense, o flotonense Fred jogava no Fluminense. Falou que eu tô falando pra ele que pra marcar um cara igual o Fred, você tem que dar meio metro pra ele, 1 metro pra ele. Pode deixar ele dominar e virar. Ele não tem velocidade, ele não tem drible. Então você deixa ele virar. O que ele quer é que você encosta nele. Se você encostar nele, ele tem a referência. Se ele tiver, você não chega nele nunca. Legal. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso com 10, 11 anos com o Chumbinho. Que é lá de Itaguara. É o prefeito lá hoje. Grande abraço, Chumbinho. Americano. Tal. Sabe, o cara que mais conhece futebol de dentro de campo que eu já vi na minha vida. Eu aprendi isso com 10 anos de idade. E o Jonas estava ensinando pro Thiago Heleno num jogo de campeonato brasileiro. E aí é o que você fala, leitura do jogo, do jogo. Sabe quanto ficou o jogo? 3-2 pro Fluminense. O Fred fez 2 e deu 1. Adivinha em cima de quem? Fazendo o quê? É verdade. Ô, Barão, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, mas eu queria abordar um assunto do qual sou testemunha, logo que entrei na rádio, isso já há algum tempo, que você se candidatou numa determinada época, no pleito, para tentar a presidência da Associação Mineira de Cronistas Esportivos. E uma das suas plataformas era justamente tentar ampliar o espaço do interior. Queria que você falasse um pouco disso e como é que você vê hoje a MCE, na presença aqui do nosso presidente, do Luiz Carlos Gomes, nessa questão do interior, especificamente na nossa associação da nossa categoria. Foi uma experiência muito positiva. Acho até que o resultado em si foi melhor para mim do que para tudo, porque eu aprendi muito com a situação e vendo hoje de fora, com tranquilidade, acredito sim que a turma era boa, faríamos um bom trabalho. Você concorreu com Disseu Pereira? O Carlos Cruz. O Carlos Disseu Cruz. Era o presidente. Era nosso o parceiro. Disseu era o presidente. O Carlos Cruz era... O Carlos Cruz era o presidente. Tá. O Carlos Cruz era nosso parceiro e foi para a presidência. E aí, num determinado momento, a gente achou que precisava tentar uma outra circunstância administrativa e foi isso que a gente buscou. Mas ele venceu a eleição apertada, foi o segundo maior quórum da história de eleições da MCE, foi muito apertado, né? E como sempre em eleições muito apertadas, sempre tem aquelas
né? Aquelas situações que a gente lembra, um detalhe aqui, outro ali, né? Mas que passou e tá tudo certo. Próprio de eleição. Próprio de eleição. Deu tudo certo. E eu quero registrar aqui que a gente visitou as emissoras da capital, as redações, todas, né? E eu me lembro que, com exceção de um ou outro da Rede Globo de televisão, que nos apoiou, foi a Inconfidência, né? Com o Toscano, com o Sulimar, né? com a turma que deu apoio para nós. Então foi das emissoras da capital, foi a única, inclusive de redações e tudo, que deu apoio para nós. As demais fizeram, inclusive, teve gente muito boa que teve que ir lá, que nunca foi votar, que teve que ir porque o bicho pegou. Pelo menos se movimentou isso, né? E como diz o outro, a turma do interior, igual o índio, né? Saindo da moita, um aqui, outro ali, foi chegando, foi aparecendo, e a diferença foi muito pequena, mas ficou na história, valeu a presença lá. E falando da administração, a gente sempre conversa, o Luiz administra há muito tempo. Então ele administra entidade, administra projeto, administrar tem características muito específicas. Eu tenho que dar um depoimento em público aqui, se tem uma coisa que o presidente prima por ela, é o diálogo. Eu acho isso fundamental em quem tem cargo de direção. É fundamental e é difícil. Muito obrigado aí pela parte que me toca, mas é uma filosofia de vida, né? Manter sempre o diálogo. Eu entendo a dificuldade, falei isso aqui, a dificuldade do pessoal do interior. E eu entendo também que houve um tempo que a MCE não olhava para o interior. Acho que nunca um presidente da MCE... Nunca na história da MCE, um presidente foi ao interior. E eu fiz questão de fazer isso, fui a diversas cidades do interior, reuni com o pessoal. É uma situação muito complicada, Minas Gerais é muito grande. E tem a questão administrativa, assim, é aquela história, você tem o apoio de alguns, a ajuda efetiva de menos alguns, né, e a crítica de muitos. É assim que funciona mesmo, e não vai fugir. Eu procuro, então, fazer esse trabalho. Né? O que eu lembro, na época, assim, é porque as administrações, elas vinham de uma situação daquele patrimônio e daquela turma que pegou o clube, que pegou outras benesses do Mineirão antigo e tal, estacionamento, disso, daquilo, de cadeira, de ingresso, e aquilo tudo não existe mais. Então, eu acho assim que ainda a MCE ainda está numa transição. Ela está numa boa manutenção, mas com um alicerce bom financeiro, né, e de funcionamento, de credenciamento e tudo mais, mas que eu acho que está assim, premente que ela dê um passo adiante. Mas para qual caminho? Aí a gente tem que ver se vai voltar para aquele caminho de benefício e mudou social. Mudou muito, né? Aquele já era, não tem mais. Então a gente tem que achar. O futebol também, ele virou um produto tão forte de um determinado segmento midiático que no evento em si, muitas vezes as determinações elas extrapolam as instituições e tudo mais, sem querer entrar em detalhes aqui, porque a realidade é essa. Aliás, a realidade, não só no futebol, né? A pressão é muito maior em todas as camadas da sociedade. O que eu posso dizer, né? É assim, hoje, em Minas Gerais, né, a nossa crônica esportiva mineira, ela é a melhor atendida no Brasil. Eu vou ao Rio, eu vou a São Paulo, eu participo de congressos, seminários. A dificuldade pessoal do Rio de Janeiro, meu amigo Heraldo Leite, que foi presidente de uma associação lá no Rio de Janeiro. Aliás, novamente presidente da SERGE. Problemas sérios no Maracanã. Em São Paulo é uma briga, uma confusão tremenda, porque os clubes têm o estádio e os clubes se acham no direito de ela mandar na imprensa também. Aqui ainda o relacionamento é bom com o Cruzeiro, é bom com o Atlético, é bom com a América, tem umas rusgas de vez em quando aí e tal, é bom com a própria administração dos 2 estádios que nós temos aqui. E até para aproveitar o gancho do que aconteceu com o Léo Gomide, e nós conversamos no domingo, né? Isso, Aliás, eu não sei se outras emissoras
te procuraram? Não. Né? Não. Mas nós conversamos por um bom tempo. E o que eu coloquei, Toscano? Eu fui acordar na quinta-feira com aquele... A primeira pessoa que eu liguei, quando eu tomei pé da situação, porque eu estava até fora de Belo Horizonte, tomei pé, liguei para o nosso chefe aqui, o Toscano, da Rádio Confidência, para saber, o Toscano, não foi? Nós conversamos e tal. Aí eu chamei nossa assessoria jurídica para ver que posição, foi uma nota oficial que foi distribuída e tal. O que eu acho que nós até falamos sobre isso domingo, é que foi uma demonstração de força. Sim, sim. E não é de força, não é de queda de braço, não, mas de força. Solidariedade. Claro. E raro, né? Muito raro. Então, é uma coisa positiva que a gente tira e que pode levar adiante de alguma outra forma. Eu acho que você falou um negócio aí muito legal. Aí, a partir daí... que se caminhar, sim. O rumo cabe a nós. Claro. Né? Aí, a partir daí, o pessoal da televisão, das outras emissoras, jornais, começaram a me procurar. Eu vim imediatamente para Belo Horizonte e falei, o filho é meu, né? Eu tenho que cuidar dele, né? Aí o pessoal, os companheiros começaram a ligar, mandar mensagem, mandar zap, aquela coisa toda. Me chamaram até para dar entrevista. Eu falei, eu não sou a pessoa para dar entrevista sobre esse assunto. A MCS se posicionou numa nota oficial. Teve a nota da Inconfidência, teve a nota do sindicato. Aí todo mundo distribuiu, repercutiu no Brasil inteiro. E é assim isso que faz. Né? É o elementar. Meu caro Flávio Barão, chegamos ao final aqui, mas eu não podia deixar de registrar aqui o seguinte. A admiração que eu tenho por você desde que comecei a conviver com você nos estados, ela só aumenta. Principalmente, eu falei com você aqui fora do ar, quero falar em público. Eu tenho esse mesmo coisa, eu acho isso fundamental e é muito importante pra gente. É o bença pai, bença mãe. Então, bença pai, bença mãe. E a você, muitíssimo obrigado. A Inconfidência estará sempre de portas e microfones abertos para você. Eu agradeço demais o convite do Luiz, o convite do Toscano, da Rádio Inconfidência. Tive aqui conversando com o Pascoal, quando se citava aquele livro. Eu tenho um livro publicado já há bem tempo, chama A Obra, um livro de crônicas e textos que eu escrevia para o jornal Hoje em Dia. E então eu rodei em alguns locais e o Pascoal me abriu espaço na Rádio Inconfidência. Então estou voltando a casa hoje com muita satisfação, muita mesmo. Falei que fiz um aniversário semana passada de 45 e para mim um presentaço. Estou muito satisfeito e agradeço a vocês pela lembrança aí. Estou sempre à disposição. Gosto do meio, gosto da turma e costumo dar um trabalhinho ou outro lá para a federação e tal, para não perder o costume. Mas uma corneta aqui, outra ali, mas tamo junto. Muito obrigado, valeu mesmo. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais um craque, esse literalmente, né? E a gente volta aí numa oportunidade. Muito obrigado. Se Deus sempre quiser. Um prazer estar com você. Um abraço, Barão. Muito obrigado por ter atendido o convite. Obrigado, turma da Inconfidência toda. E vamos pro clássico, né? Vamos pro clássico. Bola vai rolar. Amplexus e Ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje, com o jornalista Flávio Barão e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade.